Oi, quarto ano, como é que vocês estão? Na nossa última aula de história, eu disse a vocês que não havia uma atividade escrita para ser desenvolvida, mas precisava de bastante leitura. E eu acredito que vocês tenham feito essa leitura, porque hoje nós vamos dar continuidade ao texto da aula anterior, que trata do povoamento do interior. Quando o ouro foi descoberto, muitas pessoas se dirigiam para as regiões das minas com o objetivo de garimpar. Entretanto, nessas regiões havia escassez de tudo, porque lá não tinha criação de animais, não havia plantações. Então, nessas regiões de Minas, faltava tudo. Faltavam muitos produtos para as pessoas que estavam ali trabalhando. Então, algumas pessoas levavam mercadorias para essas regiões. Essas pessoas eram chamadas tropeiros. E eles levavam tudo o que aqueles trabalhadores poderiam precisar: roupas, alimentos, calçados, remédios. E também tinham pessoas que levavam gado, transportavam gado. Eram os chamados boiadeiros. Como a distância que os tropeiros e boiadeiros percorriam até chegar às regiões das minas era muito grande, era muito longa, eles precisavam parar no trajeto. Era uma viagem que demorava dias. Então, eles precisavam parar para descansar. E nesses lugares onde eles iam parando, eram construídos abrigos onde as pessoas podiam dormir, eram construídos mercados onde eles podiam fazer trocas de mercadorias, eram construídas casas de comércio. Então, aí os povoados começavam a surgir. Então, hoje nós podemos afirmar que tanto os boiadeiros quanto os tropeiros contribuíram muito para o povoamento do interior do nosso país. E nós sabemos que uma região habitada é uma região que tem uma grande probabilidade de desenvolvimento, certo? Vamos passar agora para a leitura do nosso texto. Abram aí na página de número 98 e vamos continuar com o assunto da aula anterior. A ocupação do interior. Conheça como surgiram os primeiros povoados em todo o Brasil. No Nordeste, o povoamento seguiu a trilha do gado. Conta a história que tudo começou com um touro e 4 vacas que foram trazidos de Portugal. Estes animais procriaram e acabaram originando rebanhos que foram levados para o sertão. Onde os rebanhos cresciam, nascia um povoado de boiadeiros e comerciantes de carne e de ouro. No sul do Brasil, os povoados nasceram na trilha do gado, dos burros, das mulas e dos cavalos. Na época da mineração, estes animais eram levados pelos tropeiros para serem vendidos nas Minas Gerais. O gado era vendido para alimentação e as mulas, os burros e cavalos para transporte de mercadorias. Na página seguinte, o povoamento do Brasil deve muito a esses tropeiros.
No caminho das tropas, onde elas paravam para descansar, eram construídos albergues, que são os abrigos que eu acabei de citar para vocês. Um mercado de troca de mercadorias e casas de comércio. E assim, ali, começava a nascer um povoado. O povoamento da região norte do Brasil se deu lentamente devido à vastidão da floresta amazônica. A trilha do povoamento seguiu os rios, por onde os aventureiros navegavam em busca de ouro, tabaco e pimentas. Para evitar a entrada de estrangeiros, os portugueses construíram fortes ao longo dos rios. Ao redor de alguns deles, nasceram povoados. Na página 100, os caminhos do gado e a formação de cidades. Na região hoje denominada Nordeste, havia um período colonial, 2 eixos de expansão da atividade de criação de gado. Um partia de Olinda e o outro de Salvador. No mapa ao lado estão representadas as principais rotas de interiorização da pecuária. E aí você verifica a imagem do mapinha que está aí no seu livro, registrando a ocupação do interior do Nordeste pela pecuária. Em Olinda e Salvador ficavam os principais locais de venda do gado. Por isso, muitas tropas de bois saíam das áreas de criação em direção a essas cidades. No caminho, havia diversos lugares para pouso e descanso. Muitos desses lugares se transformaram em vilas e, mais tarde, em cidades. E na página seguinte, na página de número 101, agora sim nós vamos ter nossas atividades escritas. Na atividade 1, numere os fatos na ordem em que ocorreram. Aí você tem 5 alternativas. Eu sugiro que primeiro você faça a leitura dessas 5 alternativas. Só depois de fazer a leitura de todas elas, você coloca a numeração de 1 até 5, dependendo da ordem em que os fatos aconteceram, tá? A atividade seguinte, assinale as afirmativas corretas e reescreva as que estiverem erradas, corrigindo-as. Aqui temos 4 alternativas. Leia primeiro as 4 alternativas. Depois, você assinala aquelas que estão corretas. Aquelas que não estão corretas, você vai reescrever no espaço que você tem logo abaixo aí no seu livro, de forma que fique correta. Presta atenção. Quando você reescrever, conserte o que está errado. Não escreva apenas a palavra não. Isso não vai consertar o que está errado, certo? Bom estudo para vocês. Até a próxima aula. Tchau, tchau.